Olá, você está no podcast Segunda Chance. Meu nome é Patrícia Mendes e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma longa temporada de distância aqui do podcast Segunda Chance, por motivos que ao longo do tempo eu vou comentar aqui com vocês, mas eu posso dizer que hoje eu estou muito feliz de retornar às nossas gravações e quero conhecer vocês. Eu estou muito mesmo feliz de poder falar do amor de Jesus para vocês e de alguma forma a gente se conectar. Eu tenho visto, tenho acompanhado todos os insights das buscas de vocês em ouvir o podcast Segunda Chance. É muita gente, são muitos países. Eu só tenho a agradecer a Deus porque isso está tomando um corpo indo mais longe do que eu posso imaginar. Se você quiser me conhecer melhor, desejar conhecer a minha rede social, que é o Instagram, por favor, chame lá. Meu nome é patricia.mendes7, número 7, tá? @patricia.mendes, número 7. E eu fiquei pensando em voltar aqui para que a gente pudesse novamente estar gravando algo de conteúdo promissor, eterno, que faça diferença na nossa vida, que tenha poder de transformação em nosso ser. E aí eu fiquei pensando, o último podcast que eu fiz para vocês, a última temporada, foi sobre o livro Viagem ao Sobrenatural. Foi muito ouvido, muito acompanhado. As orações entraram na vida das pessoas com todo o poder e toda a autoridade que o Espírito Santo tem para entrar na nossa vida. E aí eu pensei, o que eu vou falar desta vez? Falo de mim, conto testemunhos, conto histórias, faço meditações, tenho madrugadas de orações? Não. Pensei, vamos falar sobre mais um livro que faz toda a diferença na minha vida, que já me ensinou tantas coisas e eu sei que em meio à leitura deste livro sempre vai haver uma aplicação, sempre vai haver uma oração, algo que eu possa oferecer para vocês com todo o meu amor, com todo o meu carinho, falando do amor desse Deus que resgata, desse Deus que cuida, desse Deus que protege, desse Deus que nos ampara. Bom, pessoal, eu estou num endereço novo e aí o que acontece? Aqui ao meu redor eu tenho vizinhos com muitos pets. Nós amamos os pets. Então eu peço a vocês que relevem qualquer barulhinho que você ouvir, seja de um pássaro, seja de um cachorrinho, seja de um gatinho. O que você ouvir aí, releva, faz parte do som original, ok? E nós vamos começar então hoje a leitura e o entendimento do livro Eventos Finais, que também pertence à Casa Publicadora Brasileira, com todos os direitos dados a eles, mas nós vamos aqui meditar um pouco sobre este livro e trazer lições para a nossa vida a cada fim de capítulo e orações que possam fazer a diferença na nossa história e na nossa vida. Vamos começar? Livro Eventos Finais, capítulo 1, A Última Crise da Terra. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos.
prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. O tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. O tempo de angústia, angústia qual nunca houve desde que houve nação, conforme está em Daniel 12:1, está precisamente sobre nós e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. O mundo, ele está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia e acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Há perante nós tempo tempestuosos, mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé e obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim, conforme está em Gênesis 7:1. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Isso está em Gênesis 19:14. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim, agora, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impotente sobre o mundo. Os que ouviram a advertência serão salvos. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhe suas palavras na mente e no coração. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhe do espírito, e ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Vi então o terceiro anjo, como diz em Apocalipse 14, 9-11. Disse meu anjo acompanhante: terrível é sua obra, tremenda sua missão.
Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Estas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer a razão de nossa fé, e os jovens devem compreender estas coisas. Devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Estas coisas dizem respeito a nosso bem-estar eterno e cumpre a professores e alunos dar-lhes mais atenção. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo, os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente, devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. As predições do livro de Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta sonido certo. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Deus estabeleceu, porém, um dia para o término da história deste mundo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. A profecia se cumpre rapidamente, mas muito mais deve ser dito acerca destes assuntos tremendamente importantes. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. A terrível advertência da profecia é dirigida a toda a alma. Ninguém julgue estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Não permitais que a interpretação profética de pessoa alguma arrebate a convicção do conhecimento de ocorrências que revelam que este grande acontecimento está bem próximo. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo se refere a este assunto, nem tudo que se refere a este assunto é compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e tomarão emprestado aflições com respeito à crise futura.
Isso causará um tempo de angústia antecipado e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Há um tempo de angústia a sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isto constantemente diante dele e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isto não é a verdade presente a ser levada às igrejas. Importante que a gente guarde no coração que há um tempo de angústia a sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isto constantemente diante dele e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Este livro é um dos meus livros preferidos. É um daqueles livros que a gente guarda na gaveta, todo riscado, velhinho, todo manchado de tinta, de caneta, que você marca, você escreve e que você estuda e você busca entender que há um tempo que está chegando e nós não estamos preparados para ele. O mundo está em comoção, meus amigos. As coisas estão de maneira perturbadora. As pessoas têm perdido a paz. As pessoas sentem ansiedade, medo, preocupação em exagero. Nunca foi um tempo tão confuso e tão difícil para a humanidade. A minha pergunta para você que está me ouvindo: como tem sido a sua vida em meio a tanta confusão? Este livro teve todas as suas passagens escritas por uma mulher que viveu há aproximadamente 120 anos atrás, quando ela não imaginava no que tornaria a Terra, por exemplo, em 2024. Eu acredito que nós não estamos preparados para tudo que estamos vivendo e para tudo que está vindo. E eu gostaria de deixar aqui para vocês uma certeza. Nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que se preocupa conosco. Nós temos um Deus que nos ama. E esse Deus quer o melhor para a nossa vida. Nós temos um Deus que está lutando pela nossa salvação. Ainda que a gente não esteja entendendo o que Ele está fazendo com os seus nãos, com as situações às vezes que estamos vivendo de dificuldade na nossa vida, porque o que vale para o céu é o nosso caráter, é a nossa salvação, é a nossa transformação. Quanto antes a gente entende aquilo que estamos vivendo, mais rápido Deus vai nos libertando, nos livrando e nos trazendo o refrigério que nós tanto necessitamos. Eu queria deixar com vocês aqui uma oração. Nós vamos começar o estudo desse livro. Esse livro fala ao meu coração. Mais uma vez eu deixo aqui para vocês a minha rede social, patricia.mendes7. Ali constantemente eu falo do amor deste Deus. Eu mostro eventos que estão acontecendo hoje nos meus stories. Eu faço com que a gente reflita sobre a nossa vida e desenvolva uma mente espiritual com inteligência, racionalidade, para que a gente não seja enganado nesse tempo do fim. Eu te convido para uma oração e quero que Jesus alcance você aonde quer que você esteja. Se você estiver dentro de um carro, se você estiver dentro do chuveiro, se você estiver numa sala, se você estiver deitado numa cama, com os travesseiros em cima da cabeça, porque não tem coragem de sair. Se você estiver caminhando, se você estiver no supermercado, eu não sei. Não importa onde você está. Importa que Jesus vai te alcançar e o Espírito Santo também. Então, aonde você estiver, se coloque pelo menos num pensamento de reverência e adoração. E se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos e nós vamos orar. Santíssimo Deus,
Estamos vivendo um tempo que ele nos ameaça a todo instante com medos e sofrimentos que nós não estamos preparados para passar. Nós estamos aqui para te pedir a força, a coragem, para te pedir, Pai, que o Senhor envie os teus poderosos anjos para nos guardar e nos proteger. E os problemas e os medos e as ansiedades que têm tomado o nosso coração, neste momento o Senhor possa colocar em teu trono de graça cada pedido, cada oração, cada situação que cada filho teu está vivendo aqui. Cada pessoa que está me ouvindo, Pai, que possa estar vivendo uma aflição, uma angústia, uma situação da qual ela não vê saída, que o sangue de Jesus neste momento possa tomá-la e ela possa, Pai, sentir o refrigério e a paz que vem somente de Ti. Tenha misericórdia de nós, Pai, fortalece a nossa fé, dá-nos a Tua paz. É o que eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar de volta com vocês. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.